Olá, muito boa tarde. Penso que já estamos aí no live, pelo menos. Estou a aguardar, ok, já estão a entrar aqui também na sala. Ora bem, muito obrigado por estarem aí desde já. Boa tarde a todos. Hoje, uma data assim um bocadinho especial, não é? Para a turma de março, que finaliza hoje a sua última aula da formação, ok? Quem está nos grupos tem as duas hipóteses. Pode assistir através do link do YouTube, porque estamos em direto para as redes sociais também, porque é quinta-feira, aula livre. Também tem acesso ao link direto aqui à turma, né? Ou seja, à aula em direto, em que pode, em direto, colocar questões, certo? Diretamente a mim, ao formador, correto? Quem está no YouTube pode deixar nos comentários, como é óbvio, desde logo pôr like, desde logo comentar, desde logo subscrever o canal, desde logo partilhar, ok? Escreverem de onde é que são, desde logo porem dúvidas, é claro que poderão ser respondidas posteriormente, ok? Portanto, quem conseguir e tiver acesso ao link direto, o favor de podem aceder diretamente aqui à sala, que assim conseguem logo questionarem se tiverem alguma dúvida, etc. Muito boa tarde, Ana Cristina. Portanto, boa tarde a todos que estão aqui em direto comigo, então, na sala. Boa tarde a todos que estejam, então, através do YouTube. Já repararam que na minha voz está assim um bocadinho diferente, porque eu estive doente, por isso é que também na terça-feira não consegui estar em direto com vocês. Cabia-me a mim estar em direto com vocês, mas foi totalmente impossível. Estava completamente sem voz. Neste momento já estou melhor um bocadinho, mas é normal que possa falhar a voz, que possa começar para aqui a tossir, ok? Obrigado. Isto é fruta da época. Eu costumo dizer que não tenho tempo para ficar doente, mas acabei por ter que ficar e ontem fiquei um dia em casa. Que já também não é muito normal ficar doente e muito menos ficar um dia em casa. Ora bem, mas hoje já estou aqui, pronto então para vos auxiliar nesta diretamente é a aula final, a última aula, o MCOM 17 da turma de março. Portanto, para esses, não se esqueçam das avaliações que têm que fazer posteriormente a isso. Não se esqueçam de finalizar o módulo e que têm o tal prazo para finalizarem as aulas. E não se esqueçam também que depois de finalizarem este módulo, devem, junto com o vosso gestor, através da Drivebox Secretaria Questões, enviarem a mensagem a dizer eu já concluí, tenho um módulo seguinte para iniciar, do qual o vosso gestor tem que vos colocar para vocês iniciarem o próximo módulo, começarem simplesmente também a gerir com o vosso gestor quando é que podem começar a marcar, regra geral, isso depende depois de escola para escola, a gerar, ou seja, a combinar o simulador. Portanto, combinem com isso, que é para depois também irem começando a prever o vosso exame. Sendo que só podem mesmo solicitar exame após terminarem o módulo seguinte e após fazerem, regra geral, ok? O simulador, ok? Certo? Portanto, as tais aulas que vocês têm que frequentar antes de irem a exame teórico. Portanto, não se percam, olhem as avaliações, olhem a data final do curso, ok? Que é para não haver atrasos ou muitos atrasos, porque isso é só inconveniente para vocês. Juntos do vosso gestor, secretaria questões, mandem mensagem para ele vos orientar em relação ao próximo módulo que têm que fazer, à gestão do simulador, à gestão depois do vosso exame. Ok? Certo? A partir de agora, se ninguém tiver nenhuma dúvida, vou dar início à aula. Qualquer dúvida que vocês tenham, agora, obviamente, centrem-se nos objetivos da aula, certo? E centrem-se naquilo que vamos falar a partir de agora. No final, se tiverem alguma dúvida, obviamente, podem questionar também relativo a isto da formação. Eu possivelmente vou repetir. Ok? Podemos então iniciar, desculpem lá, isto não tem nada a ver com a voz, mas também é o cansaço também. Cansei-me de ficar na cama ontem. Ora bem, podemos iniciar os vossos likes. Já vi aqui corações. Ok. Corações para vocês também, para alguns. Sem querer abusar. Ora bem, vamos então.
é um tema complexo. Há muitos temas, ou seja, muito do que vamos abordar hoje, simplesmente vocês vão ouvir hoje e unicamente hoje, e são palavras às vezes até mais complexas. Portanto, vamos dar termos como o regime probatório, cassação de carta, apreensão de carta, habilitação legal para conduzir, cancelamento de carta, a carta por pontos. Como vocês estão a ver aqui, temos aqui já bastantes objetivos e também termos, como eu estava aqui a dizer, que vocês vão ouvir hoje pela primeira vez. Algumas coisas serão, digamos, um resumo, algumas coisas são para relembrar, mas a maior parte das situações são novas e palavras novas, que normalmente pode vos levar a algum tipo de confusão. Por isso é que também a aula ficará como é normal, certo? Sempre acessível, certo? A vocês reverem quantas vezes quiserem, ok? Portanto, vai ser uma aula que possivelmente vocês vão ter de rever para relembrar certas situações, ok? Ora bem, vamos então para a primeira parte, e eu tenho aqui isto aqui, e estamos então na habilitação legal para conduzir. Primeiro e muito importante é vocês perceberem que existem 3 tipos de documentos que vos podem autorizar a vocês conduzirem. Okay? 3 tipos de documentos. Existe a licença de... Deixa-me pôr aqui. De aprendizagem. Existe as licenças de condução. Existe a carta... Eu vou aqui a dar enter, isto não vai. Carta de condução. Primeira situação. Licença de condução. Desculpem, licença de aprendizagem. Isto que eu vou dizer é muito importante. Este documento é emitido pela escola de condução a partir do momento que vocês fazem inscrição, entregam o vosso atestado médico ou a escola, ou o médico da escola consultou-vos e emitiu, ou seja, emitiu o atestado médico, é pedida pela vossa escola esta licença de aprendizagem, que é um papelzinho azul, e quem não tem vai ter que levantar este documento junto, ou seja, vai combinar com o gestor para levantar este documento junto da secretaria da escola, porque é um documento que vos vai fazer falta para o exame teórico. Sem esse documento não fazem exame. Portanto, chegam lá, para além do documento, têm que levar a vossa documento de identificação e têm que levar este papelzinho, que é a tal licença de aprendizagem. Que é também esta licença de aprendizagem que vocês têm que trazer para todas as aulas de condução, porque se não trouxerem, o instrutor pode rejeitar-vos dar a aula e conta como falta, porque se vocês forem parados pela polícia em aula, certo? Para além do instrutor ter que mostrar a sua documentação e também a licença de instrutor, vocês têm que mostrar a vossa documentação pessoal e a licença de aprendizagem. Portanto, é um documento que depois vai ter que andar sempre para vocês, para apresentarem no dia dos exames e nas aulas de condução. Portanto, ninguém se pode esquecer desta licença quando vier também para as aulas de condução, muito menos para os exames, porque chegam lá à porta e não vai fazer o exame de certeza absoluta e vai ser marcado como falta. Portanto, esta licença de aprendizagem, que vocês quase certeza já devem ter, certo? Porque estão no final da formação, correto? Vai ser, posteriormente, vocês vão ter que combinar com o vosso gestor para levantar a mesma na vossa escola de condução. Ok? Não esquecerem isto. Nunca ninguém me disse. Mentira, está aqui. E isto vai, obviamente, é que vos dá a autorização para vocês estarem a frequentar, ou seja, a fazer as aulas, nomeadamente e principalmente as aulas de condução. Entendido isto? Certo? Depois vai haver as licenças de condução. Entendido ou não? É que eu avanço, mas quero os fiches na mesma. Ok, ótimo. Muito bem. A licença de condução, neste momento e pela lei atual, só é permitida ou só habilita a condução de veículos agrícolas. Mais nenhum veículo chega apenas e só a uma licença de condução. Portanto, se falar em licença de condução,
neste momento e pela lei, só é permitido conduzirem quem tem uma licença de condução, ou seja, as licenças de condução apenas e só são válidas para os veículos agrícolas. Porque para conduzirmos qualquer veículo a motor na via pública, nós necessitamos de ter uma carta de condução, que dependendo da categoria, vai nos poder habilitar a motociclos de uma determinada cilindrada, automóveis ligeiros, automóveis pesados, que é o que vamos ver já daqui por um bocadinho. Ou seja, a tal habilitação para conduzir a tal categoria das cartas de condução. A partir do momento que vocês, que é isto que vocês vão ver agora aqui, quem conduzir sem estar habilitado, sem ter, estamos a conduzir um veículo que necessita de carta de condução e não está habilitado para tal, ou seja, não tem carta de condução ou a carta de condução não corresponde ao veículo que está a conduzir, é punido, é crime, ou seja, é punido com pena de prisão até 1 ano, multa até 120 dias. Quando vocês ouvem este tipo de expressões, multa até 120 dias, tem a ver com o trabalho comunitário. Ok? Portanto, trabalho comunitário, que eu quero dizer. Quando se trata de conduzirem um motociclo sem estar habilitados, conduzirem um automóvel, quer seja ligeiro, quer seja pesado, sem estar habilitados, a pena de prisão vai até 2 anos ou multa até 240 dias. Ok? Entendido? Percebido? Tá? Ok. Depois, a partir do momento que vocês têm a emissão da vossa carta, ok? Regra geral, dependendo da categoria, no vosso caso, quem tiver a tirar motociclos pela primeira vez ou quem tiver a tirar automóveis ligeiros pela primeira vez, ok? Vai ter de enfrentar um regime probatório. Ok? Portanto, o que é o regime probatório? O regime probatório são os vossos três primeiros anos de carta. Portanto, dentro desses 3 primeiros anos de carta, vocês estão então num regime chamado regime probatório. É um regime, e isto é uma expressão que sai muitos nos testes, em perguntas de exame, é um regime mais penalizante. Porquê? Porque a partir do momento que vocês cometem a segunda contra-ordenação grave ou a primeira muito grave, a vossa carta é cancelada. Ou seja, vocês ficam sem carta, não faltam colegas vossos que andam a tirar a carta outra vez. E eu costumo dizer que o tirar a carta outra vez é um mal menor, porque há aqueles que não têm a oportunidade de tirar a carta outra vez porque morreram num acidente. Porque também acontece, como vocês sabem, e cada vez vocês ouvem isto. Portanto, vocês não têm consciência. Portanto, isto, o que eu estou a dizer aqui do regime probatório da vossa carta ser cancelada e a terem de tirar tudo novamente, é um processo todo igual como vocês estão a fazer agora, é um mal menor. Portanto, enfrentam um regime mais penalizante, quer dizer que à segunda contornação grave ou à primeira muito grave, a vossa carta é cancelada. 3 anos. Depois, vocês vão ser obrigados, ou quem, no vosso caso, quem já estirar a tirar a B, vai fazer 3 anos de regime probatório. Depois, qualquer categoria que tire,
seja motociclo, seja depois pesado, já cumpriu o regime probatório. Quem tirar B. Mas quem tiver, por exemplo, estar aí a tirar a A1, que é uma subcategoria da moto, ou tirou a AM, ou tirou B1, que são subcategorias. São categorias anteriores, ok? Ou vocês tirarem ligeiro. Têm que cumprir 3 anos para cada uma delas, e quando vierem tirar a B, têm que voltar a cumprir mais 3 anos. Sai perguntas assim: este indivíduo tirou a carta A1, já cumpriu 3 anos de regime probatório. Tem que voltar a cumprir? Sim, por mais 3 anos. B1 igual. Atenção, na B1 há plataformas que dão a resposta errada. Diz que não tem que voltar a cumprir. Isso mudou na lei. Portanto, atenção, todas que disserem que não tem que cumprir, está errado. Tem que cumprir na mesma mais 3 anos. Ok? Entendido ou não? Certo? Fixe? Ok. Pronto. Já agora, primeira palavra-chave, número 88. Portanto, aula 17, primeira palavra-chave, aula 8. Primeira palavra-chave, aula 17, primeira palavra-chave, número 88. 88. Está o regime probatório. Continuando. Vamos então para as categorias das cartas de condução. E eu tenho aqui que é mais fácil. O que vocês primeiramente têm que meter logo na cabeça é as diferentes letras. Ou seja, o principal. Sempre que ouvirem falar na letra A, ela será sempre associada aos motociclos. Dependendo, eu já vou falar individualizar, dependendo da cilindrada de cada motociclo, depois existe o AM, existe outra categoria AM, que tem a ver com a idade, existe o A1, existe o A2 e existe o A. Mas sempre que falarem em A, associem a motociclos. Se associar a B é os ligeiros, e depois vai existir a B1, que é, como vocês estão a ver aqui, os quadriciclos pesados. A letra E será sempre associada ao atrelar de um reboque. A letra C será sempre associada, estava ali atrás, aos pesados de mercadorias. E a letra D será sempre associada ao pesado de passageiros. Portanto, A, motociclos, B, ligeiros, C, pesados de mercadorias, D, pesado de passageiros e E, reboques. Vamos começar pela A. E vamos começar pelas categorias mais baixas que existem de motociclos, que é a categoria AM. E aqui tem duas. Porquê? Porque eles já permitem que com 14 anos e até fazer 16, um condutor possa tirar esta categoria, que habilita a condução de ciclomotores de 2 rodas, ou seja, são motociclos com menos de 50 centímetros cúbicos. Tem esta restrição, e esta restrição é simplesmente uma restrição que nos transmite que eles não podem transportar ninguém nesse ciclomotor. Ok? Portanto, têm que andar sozinhos. Quando chegar aos 16, se já tiraram esta, aos 14, automaticamente o que perde é a restrição. Ou seja, sai a restrição e eles podem começar então a transportar passageiros, mas em termos de motociclo continua a ser igual. Eles só vão poder sempre conduzir, ok? Ciclomotores aqui de 2 rodas. Aqui há ou seja, o acumular, ou seja, podem passar também a conduzir quadriciclos ligeiros. Qualquer ciclomotor pode ter 2 ou 3 rodas, até ali, até aos 16,
das 14 aos 16 era só 2 rodas. Aqui, ciclomotores de 2 ou 3 rodas e quadriciclos ligeiros. Ok? E esta já é só aos 16 anos. Voltando aqui atrás, temos depois a A1, que também pode ser tirado aos 16, que aqui existe muita gente a tirar esta categoria, porque normalmente é a categoria que a escola tem. Portanto, rara é a escola que tem carta para ciclomotores, tem AM. Normalmente temos a A1, como nós, só temos a A1. E aqui, quem tirar esta aos 16 anos, já vai poder conduzir um motociclo cuja cilindrada não seja superior a 125 cm. Portanto, esqueçam os 50, já vai até aos 125. Não pode ter uma potência superior a 11 kW. Okay? Pode também conduzir triciclos com uma potência máxima não superior a 15 kW. Triciclos, motociclos com 3 rodas. Mas com esta limitação de kilowatts. E os de 2 rodas com esta limitação. Depois tem aqueles que aos 18 tiram motociclo e então já tiram a categoria A2. E aí já podem conduzir ou já vai habilitar a condução de veículos de motociclos de potência máxima não superior a 35 kW. Portanto, o máximo é... Isto depois é visto nos documentos da moto, como é óbvio. 35 kW. É claro que quanto maior vocês forem tirando, ou seja, quanto maior for a categoria, obviamente, por isso é que tem sempre aqui esta indicação aqui em baixo, vocês vão poder conduzir as categorias anteriores. Se vocês tirarem logo esta, tudo que esteja para trás em termos de motociclos, vocês vão poder conduzir, como é óbvio. Assim como, se tirarem a A e aqui, ou aos 24, ou se tirarem esta, passado 2 anos de tirarem a A2, podem tirar a A. Por isso é que aqui diz, passados 2 anos, está aqui. Ok? Portanto, podemos tirar triciclos aos 21 e podemos, se não tivermos motociclos nenhum, temos que aguardar pelos 24 para tirar a categoria A. E, obviamente, passamos a poder conduzir qualquer tipo de motociclo. Agora, vamos só falar aqui no B1 e voltamos à B, porque a B é que sai mais perguntas, como é óbvio. Portanto, a B1 é tipo o Papa Reformas, correto? Quadriciclos pesados, chamados quadriciclos pesados. Em relação à B, desculpem lá, conseguem ver onde é que diz aí? Automóveis ligeiros, idade mínima para já, que é aquilo que eles querem alterar agora. Sim ou não? Feedback. Tudo ok? Estão a ver bem o que eu estou a assinalar? Ok, obrigado. É que isto às vezes, como eu ando aqui para cima e para baixo, pode não ficar centrado para vocês. Neste caso ainda é 18 anos. É claro que se podem inscrever meio ano antes de fazerem os 18 anos, certo? Podem ir começando a fazer as aulas. Exames e a habilitação é que só podem fazer depois de fazerem os 18. Para já, que é aquilo que eles querem mudar na lei. Portanto, idade mínima. Ok? É uma pergunta que vos pode sair. As principais, eu até vou pôr aqui rapidamente. Que é lotação. Alguém sabe? Lotação. Número de lugares. Muito bem. 9 lugares. Já saiu esta, Stefânia? Já saiu essa pergunta? Claro. Em termos de peso bruto, qual é o peso bruto máximo? Vamos poder conduzir veículos cujo seu peso bruto não ultrapassa os... Também sai muitas vezes. Qual é o peso? Exatamente. 3.500 quilos. É outra, também sai muito. Portanto, estas que eu estou a escrever aqui são das principais. Posto isto, mais em termos de reboque, vamos com a categoria V, vamos poder conduzir um veículo com reboque? Sim, podemos atrelar um reboque
desde que o peso bruto do reboque não seja superior a 750 kg. Mas se for, ok, superior, o conjunto não pode ultrapassar os 3.500 kg. Ou seja, primeiro o reboque não pode pesar mais que 750 kg, o seu peso bruto. Mas se o peso bruto do reboque for superior a 750 kg, mas somando esse peso bruto do reboque mais o peso bruto do carro que nós estamos a conduzir e não ultrapassar os 3.500, também é permitido atrelarmos o reboque. Se falarmos em veículos agrícolas, e atenção aqui porque também há muitas respostas erradas em várias plataformas, veículos agrícolas, vocês têm que responder se falar com reboque, ou seja, um trator agrícola com reboque, até 6.000 quilos. Se falar apenas em trator agrícola, com equipamento montado, aqui o peso é 3.500 quilos. É claro, vocês percebem, eu estou aqui, tenho aqui alguns erros, mas o importante é vocês perceberem. É claro que esta aqui dos veículos agrícolas, certo? Isto está sempre a mudar na lei. Agora, pela lei nova, não é direto, é mediante uma formação. Mas nos testes, todos os alunos que me dizem ainda não sai nada, nem faz menção à formação. Ok? Portanto, respondam por aqui. Certo? Mas a lei diz que vocês vão poder, mas apenas e só mediante uma formação. Portanto, não é direto como era antigamente. Agrícola. Ok? Entendido? Depois há uma que sai que fala em máquinas industriais. Sim, senhora. Podem, desde que sejam ligeiras. Também já saiu esta, Stefânia? É isso que estavas a referir? O que é de ligeiras? 3.500 quilos. Portanto, podem, desde que sejam ligeiras. Estas, normalmente, que eu estou aqui, são as principais. Agora, também saem ou podem sair outras, e é óbvio que vocês convém saberem o que é que, a partir do momento que vocês aprovam no exame prático, podem conduzir ao outro dia. Em termos de motociclos, logo que tirem, podem conduzir até 50 centímetros cúbicos. Ou seja, deixa-me só apagar aqui, senão atrofia-vos. Depois vou apagar tudo. Bom, que fino que eu sou. Podem. E agora não vai para. Não tem mal, já resolvi. Não resolvi nada. Esperem aí. Podem conduzir até 50 centímetros cúbicos. Ou seja, trocando isto por miúdos e falando naquelas categorias, vocês, a partir do momento que conduzem, que tirem a carta de B, independentemente de terem carta de mota ou não, podem nem ter nenhuma carta de mota, vocês vão poder conduzir categoria AM. Após, ou se já tiverem os 25 anos, já vão
poder conduzir motociclos até 125 centímetros cúbicos. Ou seja, vão poder conduzir a categoria A1. Ok? Mas aqui, esta, se já tiverem ou após terem os 25 anos. Antes, até 50. Ok? Acima dos 25. Até 125. Reparem, mesmo não tendo carta de motociclos. Ok? Vão poder conduzir quadriciclos, certo? Quer seja ligeiro, quer seja pesado, óbvio, quadriciclos para performance, mata-velhos, como a gente costuma dizer às vezes, obviamente, porque isso faz parte, ok? Triciclos a partir dos 21 anos, ok? Certo? Então, isto é o principal. É isto que eu estou a dizer aqui em cima, que é, sem dúvida, as que mais saem. Até podemos agora aqui ir aqui e... Onde é que está? Está aqui. Exatamente. Pronto. O que é que podemos acrescentar aqui? Onde é que está? É isto. Está aqui. Pronto. A nova lei. Que nem que eu estava a dizer aquilo que... Ok, está aqui. É isto que eu queria dizer. Veículos para fins de recreio. Que normalmente utilizam-se muito, que é a autocaravana. A partir do momento que vocês passam os 3 anos, ou seja, o regime probatório, portanto, após o regime probatório, vocês vão poder conduzir veículos, certo? Para fins de recreio, em que o limite deixa de ser os 3.500 e passa a ser os 4.250. Que era uma que antigamente saía, mas agora até nem sai. Ok? Se repararem agora, eles até já estão a autorizar, reparem aqui, nova lei, após 2 anos, ok? Poderem conduzir também acima dos 3.500 até 4.250, desde que sejam movidos a combustíveis alternativos e sejam afetos a transporte de mercadorias. Pronto, isto é só para eles complicarem a vossa vida. Ok. Em relação à BE, para avançarmos, que é para não ficarmos aqui até amanhã, ok? Em relação à BE, é atrelar o reboque e basicamente deixa de haver aquela situação dos 750 kg que eu falei do reboque, mas vocês têm que pensar que o veículo que vocês estão a conduzir não pode ultrapassar os 3.500 kg e o reboque que vocês estão a atrelar não pode passar os 3.500 kg. Pronto. O automóvel tem que ser ligeiro, até 3.500. E o reboque também não pode passar os 3.500. Pronto. Deixa de haver os 750, deixa do conjunto ser os 3.500 e pode cada um deles ir até os 3.500 kg. Que é o que está aqui. Vamos então para a letra C. Pronto. E aqui, o mais importante foi aquilo que eu vos disse. Ser pesados de mercadorias, D, pesados passageiros. Agora, importante isto que eu vou dizer, e por isso é que eu também destaquei aqui. Para terem pesados, quer seja de mercadorias, quer seja de passageiros, vocês têm que ter, obviamente, automóveis ligeiros. Agora, para terem pesados de passageiros, não precisam de ter pesados de mercadorias e vice-versa. Portanto, para terem a categoria de pesados, vocês já têm que ter automóveis ligeiros. Mas para terem a C ou para terem a D, não precisam. Ou seja, para terem a D, não precisam ter a C e para ter a C, não precisam ter a D. Portanto, há quem tenha pesado de passageiros e não tenha pesado de mercadorias. Há quem tenha, que é a maior parte, tem pesados de mercadorias e não tem pesado de passageiros.
E isto é muito importante. Porquê? Porque as perguntas que normalmente saem lá relacionadas com estas categorias é: com a categoria C eu posso conduzir. E tenho respostas do tipo: todos os pesados. E está, obviamente, errado. Tens respostas do tipo: somente pesados de mercadorias. Está errado. E porquê é que esta está errada? Eu com a C só posso conduzir pesados de mercadorias? Ou também posso, por exemplo, conduzir automóveis ligeiros? E é por isso que esta também está errada. Por isso não pode dizer apenas pesados de mercadorias, não pode dizer somente pesados de mercadorias. Pode dizer automóveis ligeiros, certo? E pode dizer automóveis pesados de mercadorias. Entendido estas ratoeiras que eu estou aqui a dizer? Percebido ou não? Isto é o que vos sai também em relação a isto. E para pesado de passageiros, sai igual. Com a categoria D, o que é que eu posso conduzir? E vocês têm que procurar uma resposta que diga automóveis ligeiros, pesados de passageiros, ou ambos. Nunca somente pesado de passageiros, nem todos os pesados. Porque essas vão estar mal. Só em relação a estas. Não esquecer que existe então também a C1. E a C1 é pesados de mercadorias até 7.500 kg. E a D1 é pesados de passageiros até 17 lugares. Em relação à CE, que é pesado de mercadorias com reboque, ou ADE, que é pesado de passageiros com reboque. Sei lá, por exemplo, uma pergunta em que vocês têm o veículo pesado, ok? Depois entra lá aqui um semi-reboque. Ok? Pronto. E pergunto, que tipo de carta é que eu tenho que ter para conduzir este veículo? E vocês dizem, eu preciso da C e preciso da E. Portanto, a resposta certa é C mais E. Até diz veículo longo. E eu não trouxe nenhum lance. Desculpem lá que estou a ficar fanhoso. Tá, estão a entender tudo direitinho? Este tema é importante. E também há reprovações com perguntas deste tema. Vocês é um tema que vocês normalmente erram em exame. Tá ou não? Fixe enquanto eu assou aqui o nariz. Desculpem lá, então vou cortar aqui o... Não fica lá muito bem com o som. Não se mistura muito bem. Ora bem, está terminada esta parte da habilitação. Isto é simples, desde que vocês estejam então com atenção. Vamos agora apagar e vamos passar para a próxima. Requisitos para a obtenção da carta. Alguém sabe o que é que eu estou-me a referir? Requisitos. O que é isto? O que é que vos foi pedido? Ora bem, reparem, aptidão física, mental e psicológica. Normalmente, e no vosso caso, e para a categoria de carta que vocês estão a tirar, apenas vos foi pedido um atestado médico, certo? Mais requisitos, que os mais importantes, ter idade mínima,
para a categoria. Uma das que sai mais, ter residência em território nacional. Portanto, para a obtenção de carta, nós temos que estar a residir nesse mesmo país. É claro que temos que ter algum documento. Podemos estar cá, como vocês estão a ver aí, ou estudante em território nacional, mas tem algum documento que prove isso. Podem ter autorização de residência, mas lá está. O CPLP, como tem muitos, o título de residência, mas lá está. Quando é atribuído isso, vocês estão a residir cá. Portanto, tem que ter residência em território nacional. Essa é uma das principais. É claro que depois, para terem mesmo a carta de condução, tem que ter aprovação no exame de condução. Okay? Depois, não podem obter nenhuma carta de condução, tendo já outra carta de condução de outro membro da União Europeia. Não podem estar a cumprir alguma sanção de inibição de conduzir. Para se inscrever, já tive pessoas que perderam a carta, tinham as multas ainda por pagar, queriam tirar a carta novamente e que sempre que a gente pedia a licença falhava porque ele tinha multas por pagar. Então não se podem inscrever. Ok? Certo? Mas as principais é o atestado médico, a idade mínima e ter residência em território nacional. Isto é das que mais sai. Ok. Revalidação. Obviamente, eu não vos vou estar aqui a explicar isto tudo que vocês estão a ver aí. E isto também dá para vocês perceberem, esta tabelinha que vocês estão a ver aí, dá para vocês perceberem a complexidade que é muitas vezes os próprios formadores darem este tema. Porque normalmente, de governo para governo, eles mudam estas leis. E por isso é que vocês veem aí que condutores que tiraram a carta antes de 2 de janeiro de 2013, a validade é uma. Aqueles condutores que tiraram a carta após 2 de janeiro até 30 de julho é outra validade. E para aqueles como vocês que estão a tirar após 30 de julho de 2016, já é outra validade. Pronto, por acaso, desde 2016, porque tem sido sempre o mesmo governo, como vocês sabem, ou mais ou menos, mudou agora recentemente, correto? E isto não alterou. Mas normalmente há sempre alterações. E por isso é que muitas vezes é complexo vocês entenderem isto. Primeiro, o que é mais importante? É, mais uma vez, vocês saberem o que é necessário, regra geral, para vocês apresentarem para fazerem uma renovação de carta. Regra geral, apesar de quem tem só estas categorias, que é a simples, a motociclo e o ligeiro, a primeira, ou seja, só tem que apresentar atestado médico aos 60 anos. Portanto, regra geral, só tem de apresentar um atestado médico a partir dos 60 anos para esta categoria. Vejam que há plataformas que têm esta pergunta mal. Ok? Portanto, não é em todas as idades, mas sim a partir dos 60 anos. Isso é o correto. Portanto, vão fazer várias revalidações possivelmente antes, e vamos ver de quanto em quanto que é o vosso, vamos ver o vosso exemplo dos que estão aí, como é óbvio, correto? Para simularmos, mas só a partir dos 60 é que tem que apresentar atestado médico. A residência em território nacional, e que isso é sempre. Portanto, isso vocês têm que ter sempre. Ok? Portanto, têm que estar residentes também em território nacional para conseguirem revalidar a carta. A partir do momento que tem outras categorias, para além do atestado médico, vai ser necessário também um psicotécnico. Vamos já só dar uma passagem por aí. No vosso caso, então, e agora, Estefânia, se não se importar, a sua idade. Só para simularmos. Pode mentir, não há problema nenhum. Ok. 31. Portanto, a Estefânia tem 31 anos. O que é que nós vamos fazer? Se repararem aqui,
é de 15 em 15 anos. Portanto, se a Estefânia, aos 31 anos, terminar de tirar a carta, ok? O que ela vai ter que fazer é daqui a 15 anos, portanto, 31, 41, 42, 43, 44, 45, 46 anos, vai ter que revalidar a sua carta. Só administrativa. Ou seja, meter os papéis, tirar uma foto nova, ok? E vem uma carta nova. Nada de atestado médico. 46 com 15, 46, 56, 57, 58, 59, 60, alto. Já não dá mais 15. Porquê? Porque aos 60 tem toda a gente que fazer. E aqui sim, atestado médico. Depois, a partir daqui, 5 em 5, ou seja, 65. E depois 70. E a partir dos 70, de 2 em 2 anos, ou seja, 72, 74, 76. Marcelo, desculpa lá, que idade é que tens? 17. Possivelmente, e vais, se calhar, vais ter que terminar com 18, não é? Então, imagina, é igual. 18 com 15 dá 18, 28, 29, 31, 32, 33. Se não me tiver enganado nas contas. 33, 43, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Olha, para casa até 48, exatamente. Depois, 58, 59, 60, 58, 58, 59, 60. Ou seja, aqui já não dá mais 15, é aos 60. Toda a gente está a perceber aquilo que eu estou a explicar? Portanto, se não houver alteração nenhuma, e se nenhum governo se lembrar de alterar tudo isto outra vez, certo? Ok. É isto. É de 15 em 15 anos até vocês fazerem 60. A partir dos 60, o atestado médico, certo? E depois terem a noção que, a partir do momento que deixem de ter capacidade, só o médico é que vos pode, simplesmente deixa de vos passar o atestado médico, certo? E simplesmente vocês não podem renovar a carta porque o médico diz que vocês não têm capacidade. Portanto, acaba por ser praticamente e somente o médico responsável por, mais tarde, vos tirar a carta. Porque não existe idade limite, ok? Para este tipo de categorias. Certo? Ou vocês vejam que também não têm capacidades, ou depois, claro, se começarem a cometer muitas contornações, tiram-nos a carta de vez. Ok? Portanto, mas em termos de renovações, vocês deixam de poder renovar a partir do momento que o médico deixa-vos de passar o atestado médico porque diz que vocês não têm capacidades para renovarem a carta. Para continuarem com a carta. Ok? Pronto. No caso das outras categorias, se às vezes vocês pensarem em tirar, não é? Que é as restantes, estão a ver aqui, pesados, é de 5 em 5 anos, aplica-se a mesma coisa, só que de 5 em 5 anos, ok? Mas sempre com um atestado médico, ok? A partir dos 50 é preciso certificado psicológico, ok? Portanto, em todas as renovações de pesados é preciso o atestado médico. A partir dos 50 é que passa a ser também obrigatório o psicotécnico. Bom, agora, importante, é isto que normalmente saía sempre uma pergunta, que é, há determinadas categorias que mesmo que vocês até continuem a ter capacidade para conduzir esses veículos, elas são-vos retiradas automaticamente, que é a categoria D, ok? E a categoria CE, certo? Mas principalmente a categoria D, em que termina aos 67 anos. Sabem do que é os 67 anos? A categoria D é pesado de passageiros. Porquê é que acham que é aos 67 anos? É a idade da reforma. Antes era 65, porque o 65 era a idade da reforma. Agora passou a ser a idade da reforma 67. Aos 67 deixam de poder conduzir pesados de passageiros. Ok? Entendido?
Muito bem. Agora, cassação. O que é isto da cassação? É a nova lei da carta por pontos. Que até agora nenhum colega vosso me disse que sai em exame. Portanto, ainda não há, até ver, pode começar a sair, perguntas sobre os pontos. Mas o que vocês têm que meter na cabecinha é, quando a carta é cancelada, regime probatório, vocês, mal ela seja cancelada, vocês podem inscrever-se novamente na escola de condução e tirar novamente a carta. Quando falar em cassação de carta, que é uma coisa que sai muitas vezes nos testes, vocês têm de aguardar 2 anos para voltar a tirar. Só pode obter nova carta ao fim, ou seja, só se pode iniciar o processo para obtenção de carta novamente tudo após 2 anos. Ok? Então vamos ver os pontos. Vocês começam com 12 pontos. Certo? Se nos 3 anos seguintes não cometerem nenhuma contornação, é-vos atribuído 1 ponto. Ou seja, sempre que vocês estejam 3 anos sem cometer nenhuma infração, eles dão-vos 1 ponto por cada ano, não podendo nunca ultrapassar os 15 pontos. Portanto, os 15 pontos é sempre o máximo. Portanto, imaginem que vocês agora tiram a carta, estão 3 anos seguidos sem cometer nenhuma infração, vocês vão ficar com 15 pontos. Cometeram uma infração, é-vos retirado pontos. Depois estão 3 anos a seguir sem cometer nenhuma. Dou-vos outra vez mais 3 pontos. Portanto, a maneira de vocês ganharem pontos é estarem no final de cada período de 3 anos sem contaminações graves, muito graves ou crimes rodoviários. Na revalidação da carta, se frequentarem uma formação, eles também vos dão 1 ponto. Mas tem que frequentar essa formação. Pronto. Agora, obviamente importante, sempre que vocês cometam um crime rodoviário, daqueles que nós falámos, por exemplo, o álcool acima de 1,2, retiram-vos logo 6 pontos. Sempre que cometam uma muito grave, de todas aquelas que vocês foram registando e que vamos daqui por um bocadinho dar-vos uma revisão, portanto, se cometerem uma contornação muito grave, regra geral, tiram-vos 4. Há 2 que vos tiram 5, que é o álcool ou drogas e o excesso de velocidade nas zonas de coexistência, que vos tira 5. Portanto, regra geral, todas elas vos tiram 4, exceto 2 contaminações muito graves, que vos tiram 5. Nas graves, todas elas vos tiram, regra geral, 2, exceto álcool, exceto velocidade, excesso de velocidade nas zonas de coexistência, ultrapassagem imediatamente antes das passadeiras, quer para peões, quer para velocípedes, e uma nova, que não estava aqui e passou a estar, uso do telemóvel. Portanto, continua a ser grave manusear o telemóvel, mas tira-nos 3 pontos, não nos tira 2 pontos como tirava antes. Portanto, o uso do telemóvel também passou a ser menos 3 pontos. A partir do momento que vocês chegam e têm 5 ou 4 pontos, são obrigados a frequentar uma ação de formação. Quando chegam aos 3, 2 ou 1 ponto, são obrigados a realizar uma prova teórica. Um exame teórico. Quando chegam aos 0 pontos, ficam sem carta e têm que aguardar os tais 2 anos para tirar novamente. Isto é das perguntas que mais sai. Esta dos 2 anos. Ok? Portanto, não se esqueçam que é aquilo que vamos dar agora a seguir,
que é, vocês ficam inibidos de conduzir, pagam a multa e ainda perdem pontos. Portanto, não é só perder pontos e não pagar multas, não. Vocês pagam multa, coima, inibição de conduzir, tiram-nos a carta por um determinado tempo e ainda ficam sem pontos. Portanto, isto é tudo junto, digamos. Ok? Pronto. Okay. Para além da cassação de carta, que é um termo grave, é perderam a carta, têm que a tirar novamente. Cancelamento de carta igual, existe também a apreensão. E a apreensão é um termo menos grave, ok, do que a cassação. Portanto, a apreensão muitas vezes é simplesmente porque ou ela está danificada, ou os dados não estão idênticos. Na altura, agora já não existe esse problema por causa da morada, porque as cartas vêm sem morada, mas às vezes a gente tinha uma morada na carta de condução e tinha outra morada no bilhete de identidade. Isso dava a apreensão. Estar caducada. Portanto, quando eles apreendem a carta, é no sentido de ela ter algum problema e vocês terem que o corrigir. E a partir do momento que os corrigem, eles devolvem-nos a carta. Portanto, é um termo menos grave. Pode passar de apreensão a cassação se, porventura, imagina que eles apreenderam porque acham que ela é falsa. Se ficar provado que realmente ela foi obtida de forma fraudulenta, passa a ser também cassação. Mas, regra geral, a apreensão da carta, como nós já falámos aqui numa aula, a apreensão do veículo, o veículo é apreendido se os documentos estiverem deteriorados, se as características do veículo não coincidirem com o que estão nos documentos, por exemplo, diz lá que ele é branco, que ele é preto, por exemplo. Ok? Isso são apreensão. Apreensão é um termo mais ou menos grave, mas é para nos obrigarmos a fazermos as coisas direitinhas e a termos os documentos direitinhos, quer do carro, quer seja da carta de condução. Por isso é que estão aqui, apreendidos pelos agentes quando, estiverem fora da validade, suspeito que foi obtido de forma ilegal, se estão em mau estado. Ok? Portanto, são os principais. Muito bem. Mais documentos que o condutor deve ser portador. São parados para a polícia e pedem-vos os documentos. O que é que eles vos vão pedir? Documentos pessoais. Sempre. O documento de identificação pessoal, identificação fiscal, certo? Portanto, ou o cartão de cidadão que tenhamos, ou se for o bilhete de identidade e o cartão de contribuinte, certo? E a carta de condução. Carta de condução que tem que estar em bom estado e que tem que, obviamente, habilitar à condução do veículo que vocês, naquele momento, estão a conduzir. Portanto, isto é a documentação pessoal. Cartão de cidadão, ou bilhete de identidade, cartão de contribuinte e carta de condução. Documentos do veículo. Para além do certificado de seguro, obviamente, vai ser necessário o certificado de matrícula, o documento único automóvel, que agora já não é também... Este já era até dos mais novos. Havia o libreto e o título de registro. Agora já é tipo um cartãozinho. Há carros que já têm só um cartãozinho, certo? Tipo um bilhete de identidade. Ok? Portanto, o documento único automóvel. Ok? O certificado de seguro. E aqui, importante isto que eu vou escrever. Todos os veículos a motor têm de ter seguro e, no mínimo, contra terceiros. O que é isto? Isto é o seguro mínimo. Vocês, quando vão fazer um seguro de um carro, eles perguntam-nos. Querem como contra todos os riscos, incêndio, roubo, blá, blá, blá. O mínimo que tem que ter, que é para pagarem menos, certo? Mas também cobre menos, como é óbvio, contra terceiros. Isto sai muitas vezes. Pelo menos, se vocês tiverem um acidente e tiverem culpa, têm que pelo menos cobrir os danos que vocês provocaram no outro. No outro carro, no outro muro, no poste, etc. Portanto,
No mínimo, o seguro mínimo é contra terceiros. E, no caso do seguro, é a única falta de documentação. Por exemplo, o veículo sem seguro pode ser apreendido. É a única falta de documentação que o condutor pode estar a cometer uma contornação grave. Portanto, o condutor, se conduzir um carro sem seguro, pode estar a cometer uma contornação grave. É a única. Por exemplo, se falta de inspeção, é leve, é só multa. Falta de documentos, é multa. Portanto, não é inibição de conduzir. Não é uma contornação grave ou muito grave. A única que é, em termos de documentação e falta da mesma, que pode ser contornação, é o seguro. Isto são perguntas que nos saem. Depois, também pode ser solicitado. Obviamente vai depender da idade, da data do vosso carro. Se eles virem que eles já têm que ter uma inspeção, certo? Basicamente pedem também a ficha da inspeção. Então, é outro documento que eles podem vos solicitar. Correto? Estão a entender? Está a ser puxado? Eu já sabia. Ok, também já não falta muito. Certo ou não? Então ainda estão vivos? Pronto. Não se esqueçam que, mesmo conduzindo outro tipo de veículos, que não veículos com motor, que apesar de não necessitarem de carta de condução, vocês têm na mesma que ter o documento legal de identificação pessoal. Seja como peão, seja como condutor de velocípede, como condutor de veículo de tração animal, vocês têm que andar sempre com o vosso documento legal. Ok? Certo? Não se esqueçam já agora, quando é caso dos automóveis, ou de todos os veículos, do tal imposto único de circulação, que é só pagar. Vocês não precisam andar com aquilo no carro. Eles agora veem, metem a matrícula e veem se o imposto está pago ou não. Ele até nos dá interesse, eles até é interessante que nós nos esqueçamos que é para apanharmos multa, porque é para pagarmos a dobrar ou a triplicar. Pronto. Depois, responsabilidades. E é aqui que vamos falar outra vez nas contornações. Mas antes de falarmos nas contornações, é importante vocês pensarem nisto que está aqui. Em coisas importantes. Porque começamos logo pelas aulas de condução. Regra geral, os responsáveis pelas contornações cometidas é quem as pratica. Se eu fiz uma asneira, sou eu que vou pagar por essa asneira. Ok? Regra geral, obviamente, se eu cometo uma irresponsabilidade, uma contornação ao conduzir um veículo, eu, condutor, sou o responsável. Passa a ser responsável o dono do veículo a partir do momento que não é identificado na hora. Ou seja, eu vou conduzir um carro, fui apanhado em excesso de velocidade, pedi um carro a um amigo, fui apanhado em excesso de velocidade, mandam uma multa para casa. Para casa de quem? Não é para a minha, que eles não sabem que era eu. Mandam para o proprietário do veículo. Portanto, quando não é possível identificar o condutor, quem é notificado é o dono do veículo. Matrícula, dono do veículo. Cabe depois ao dono do veículo identificar, dizer, olha, era eu, ou identificar o condutor a quem ele emprestou o veículo nesse dia. É responsável o peão se não passar numa passadeira. E aqui é responsável o instrutor quando do ensino da condução. Portanto, quando vocês estiverem em aulas, a responsabilidade é do formador, é do instrutor, exceto desobediência do aluno. E não se esqueçam desta que também sai. Vocês, o examinandos, ou seja, o aluno, no exame. Vocês são responsáveis no exame pelas infrações que cometem. Portanto, nas aulas é do instrutor, exceto desobediência do instruendo. No exame é vossa. É do examinando, ou seja, é do aluno.
Entendido? São também responsáveis os patrões que obriguem os condutores a um esforço inadequado à prática da condução segura. Quem faculta a utilização do veículo a quem não está habilitado a conduzir, esta sai muitas vezes. Vocês têm o vosso carro, vocês emprestam o carro a alguém que depois bebeu e cometeu infrações ou não tem carta. Vocês também são responsáveis pelas infrações que ele venha a cometer. Os pais também são responsáveis que conheçam a inabilidade ou imprudência dos seus tutelados que lhe permitem conduzir. O condutor, quando transporta passageiros menores e eles não façam uso dos sistemas de segurança. Portanto, o condutor é responsável, isso falamos quando demos a segurança ativa e passiva, o condutor é responsável quando transporta uma criança, sendo que essa criança não faz uso do sistema de retenção para crianças. Conta ordenações rodoviárias. As contornações rodoviárias classificam-se em leves, graves e muito graves. Portanto, crime é crime, não é contornação. Portanto, as contornações classificam-se em leves, graves e muito graves. As leves só dão multa, coima. As graves e muito graves, para além da multa ou da coima, dão sanção acessória e perda de pontos. Sai perguntas do tipo: qual é as contornações que dão inibição de conduzir? Graves e muito graves. Não respondam. As contornações ao Código da Estrada classificam-se leves, graves e muito graves. Só qual é as que dão coima? As leves. Pode-vos sair isto. A partir do momento que vos fazem isto, ou que vos dizem isto, certo? Eu agora aqui só tenho uma tabelinha que vos vai ajudar, é resumida, ok? Mas, antes disso, relembrar, porque tenho a certeza que já vos disseram, sempre que a contornação é grave, qual é a inibição mínima de conduzir? Lembram-se? Podem-vos tirar a carta no mínimo por... Não sabem? Pode ir de 1 mês a 1 ano. Quando a contornação é muito grave, pode ir de 2 meses, a inibição mínima é 2 meses, a máxima é 2 anos. Ok? Já agora, leve, só leva a coima, e sendo leve ou sendo grave ou sendo muito grave, para fazerem o pagamento voluntário da coima têm 15 dias úteis para pagar. Também sai. Já agora, crime, 3 meses a 3 anos, pena de prisão até 1 ano e multa até 120 dias. Estão a acompanhar ou não? Ou estou a ser rápido demais? Já estou em excesso. Ok. Ora bem. Muito importante isto que eu vou dizer. A partir do momento que vocês ficam inibidos de conduzir, ou seja, cometeram uma infração, por exemplo, grave ou muito grave, esta inibição de conduzir é cumprida em dias seguidos. Eles mandam-nos uma carta e diz-nos próximo, você tem que entregar a carta, e a partir do momento que entrega a carta tem 30 dias, ou 60 dias, ou 90 dias, e depois, passados esses 90 dias, vai lá levantar a carta. Isso são, obviamente,
dias seguidos. E deixa de poder conduzir qualquer veículo que necessite de carta de condução para poder conduzir. Não é, ok, eu cometi uma infração no pesado, vou ficar inibido de conduzir pesados, mas posso conduzir ligeiros. Não. Aliás, eles até dizem, vamos tentar enganar, que é, este condutor, no exercício da sua missão da condução de veículo prioritário, estando inibido de conduzir, pode conduzir veículos prioritários. Não pode. Não pode. Eu, que não vou conduzir, vou ao lado a dar aulas, se eu tiver inibido de conduzir, nem aulas de condução eu posso dar. Portanto, não, quem está inibido de conduzir tem que cumprir esses dias em dias seguidos e não pode conduzir nenhum veículo, certo? Na via pública que precise de carta de condução para ser conduzido. Portanto, fica inibido de conduzir, fica inibido de conduzir. Depois, há outra coisa chamada bom comportamento. E outra coisa chamada reincidência. Por bom comportamento, vocês percebem, acontece que, imaginem que é a primeira infração que vocês cometem em 3 anos, ou 4 anos, ou 5 anos, é normal que eles reduzam, se for uma grave, eles reduzem para metade, ou se for uma muito grave, eles reduzem para metade. Porque é a primeira. E agora, normalmente, até vos dão um período experimental. Mandam-nos uma carta a dizer, olha, se nos próximos 90 dias não cometer outra infração, esta desaparece. Portanto, acontece isto. Mas, quando é reincidência, quer dizer que vocês voltaram a reincidir na mesma, o que vai acontecer é que estas mínimas dobram. Ou seja, se vocês cometeram um agravo, voltaram a cometer, em vez de ser de 1 mês a 1 ano, passa de 2 meses a 1 ano. Portanto, a mínima dobra. Ou seja, se for muito grave, em vez de ser de 2 meses a 2 anos, passa de 4 meses a 2 anos. Portanto, a reincidência duplica a inibição mínima de condução, de conduzir. Certo ou não? Já adormeceram? Estava a ver. Isto é muito importante. Isto tudo que eu estou a dizer são as perguntas que vos saem. Isto é aquilo que vos sai. Por isso é que eu estou aqui a tentar, ok? Que estas perguntinhas aqui. Outra coisa muito importante que já me estava a esquecer e é importante. Se porventura o condutor do veículo for apanhado e não tiver carta, ele responde pelo crime. O carro pode ficar apreendido. Ou seja, em vez de, como não podem inibir de conduzir o condutor, porque ele não tem carta, certo? O proprietário do veículo pode ficar sem carro, portanto, pode ser trocada uma inibição de conduzir por uma apreensão do veículo. Quando o condutor não tem carta, que é a resposta certa, por exemplo. Ok? Vamos então aqui às contornações. E eu aqui fiz um resumo. Ou seja, se a pergunta for autoestradas e vias reservadas a automóveis e motociclos, são todas muito graves, exceto estas duas que são graves. Porque em vez de estar a pôr aqui uma listagem toda, de todas, fiz tipo um resumo, que acho que vos ajuda e acho que é mais fácil para vocês perceberem e decorarem. Portanto, tudo que vos perguntarem em relação à autoestrada, que contornação é isto? É tudo muito grave, exceto estas duas. Ok? Depois vocês fazem print, porque não há PDF ainda destas aulas. Por isso é que eu estou a utilizar os antigos. Ok? Isto vai ter tudo no novo, mas ainda não está pronto. Depois vocês vêm aqui e fazem print. Nas outras vias, são todas graves, exceto aquelas que, na maior parte delas, vocês foram apontando ao longo do livro, porque eu disse-vos, vão vendo as aulas e vão apontando, olha, não parar no stop, do agente do trânsito, muito grave. Não parar no stop, muito grave. Pisar ou transpor a linha contínua,
que separa sentidos, muito grave. Parar ao estacionamento na faixa de rodagem fora das localidades a menos de 50 metros, muito grave. Estacionar de noite na faixa de rodagem fora das localidades, muito grave. Utilizar os máximos, muito grave. Esta é que vamos falar ainda agora. Abandonar o local do acidente quando resultar mortes e feridos, que é esta parte da matéria final. Conduzir sob a influência de substâncias psicotrópicas. Condução de um veículo para tal que não tenha habilitação. Portanto, estas aqui são muito graves. Todas as outras, exceto estas, são graves. Estas já são mais difíceis de curar porque são muitas. Mas lá está. Eu disse, vão registando aí ao lado as contornações para vocês irem apontando. Falámos no stop, dissemos que era muito grave. Falámos no agente, dissemos que era muito grave. Então, são as principais. As que nós fomos dizendo ao longo do livro são as principais. Pronto. Perguntas de exame em que a resposta é leve. Não ligar as luzes de cruzamento num túnel. Deixar sair um passageiro nos semáforos, só porque está vermelho, também não podemos, e é leve. Um veículo que está a transportar mercadoria a granel e está a sair, está a saltar mercadoria do veículo, também é leve. Estacionar, aqui está mal. Estacionar em cima do passeio, quando não haja sinalização a autorizar, também é leve. Pisar uma linha contínua na autoestrada, como é no mesmo sentido, também é leve. Okay? Porque pisar uma linha contínua quando a via de trânsito é no mesmo sentido, é só leve. Tá? Pronto. Lá está. As leves são coima. Graves e muito graves, ó. Graves, 1 mês a 1 ano. Muito graves, 2 meses a 2 anos. Caso de reincidência, os limites mínimos da sanção são elevados para o dobro. Pronto, foi aquilo que eu falei. Já passámos. Seguro também já falámos. Ok? Ó. Motor e seus reboques, porque há reboques também tem que ter seguro. Responsável civil, danos contra terceiros, cá está. E constitui contornação grave a circulação sem seguro. Portanto, isto é só o resumo daquilo que acabámos de falar. Ok, isto não é preciso. Pronto. Vamos então terminar. Atenção, isto é importante que eu vou falar agora. Eu já vou-vos dar a palavra-chave para ser diferente. Se eu me lembrar, onde é que elas já estão? Já me esqueci, aqui a pus. Ok. Segunda palavra-chave, número 12. Portanto, aula 17, turma de março 25, última aula. Segunda palavra-chave, número 12. Ok? 1, 2. E vamos então terminar falando no comportamento em caso de avaria ou de acidente. Em caso de imobilização forçada do veículo, okay, devemos, obviamente, sempre a primeira opção, regular o seu estacionamento, não sendo possível retirá-lo, aproximá-lo o mais possível do limite direito, não sendo possível, vamos sinalizá-lo. Colete, isto já falámos. Colocar o sinal de pré-sinalização de perigo, o triângulo, nunca a menos de 30, visível a 100 metros. Portanto, triângulo nunca colocado a menos de 30 e visível a 100. E ligar as luzes divisadoras de perigo, que são a utilização dos piscas em funcionamento simultâneo. Sempre que somos obrigados a utilizar o triângulo e não o fizermos, contornação grave, sendo que no caso da autoestrada é sempre obrigatório e a sua não colocação é muito grave. Depois, acidente. Existe um acidente, não existe feridos, vamos chegar a um consenso. Ou seja, cada condutor deve fornecer ao outro a sua identificação, a do proprietário, a da seguradora, ok? O número da apólice. Portanto, devemos logo tentar
arrumar os veículos, ok, eu sou culpado, assinar a declaração amigável, fornecerem os dados para desobstruirmos a via. No caso de resultar mortos ou feridos, o condutor deve aguardar a chegada do agente da autoridade. O abandono do local do acidente quando resulta em mortos ou feridos é contornação. Muito grave. Pode ser crime qualificado, ok? De não auxílio. Não prestamos socorro. Assim como vai ser, porque nós podemos ser intervenientes do acidente, mas também podemos não ser intervenientes do acidente e sermos os primeiros a chegar ao acidente e vemos que as pessoas que estão intervenientes no acidente não têm capacidades para sinalizar o acidente. Então cabe-nos a nós, se chegarmos imediatamente logo a seguir, certo? Prestar o devido auxílio. Comportamento, observar pelos demais utentes da via pública. Portanto, os outros que não estejam intervenientes. Se o condutor não conseguir sinalizar o acidente, deve qualquer pessoa que se depare com o ocorrido fazê-lo. Prestar todo o auxílio necessário às vítimas sobre crime de omissão de auxílio. Portanto, devemos parar num local seguro, salvo se o mesmo já estiver a ser prestado. Então, se o auxílio já estiver a ser prestado, continuamos a nossa vida. E a ordem, ou seja, que nós devemos de prestar esse auxílio, não é logo socorrer as vítimas. É sinalizar e proteger o local do acidente. Somos nós que somos obrigados a quê? A sinalizar o acidente. Ver se só temos que sinalizar de um lado ou se ocupa ambas as faixas de rodagem e temos que sinalizar de ambos os lados. Pedir ajuda a outra pessoa para eu fazer. Sempre com atenção, colete, porque já foi muita gente, infelizmente, colhida, morta, por estar a ajudar outros, porque também não tomou as devidas precauções, ok? Portanto, primeira coisa é sinalizar e protegermos o local do acidente. Sermos nós a colocar então o triângulo e etc, ok? Depois, aproximar-se do veículo acidentado. Se estiverem com o motor a trabalhar, desligar o motor. Se ele vir que está destravado, travar o veículo. Evitar sempre o risco de incêndio, não fumando, nem deixando ninguém fumar, nem atirar pontas de cigarros para o chão. Atenção, ao caso de haver fuga de combustível, óleo no chão, use terra ou areia para tapar. Em caso de incêndio, não deve utilizar água, mas sim um extintor ou terra ou areia se tiver. Ok? Depois, deve ainda o alertar a seguir, pedir ajuda ao 112 e indicar e dar informações precisas. Local, o número de vítimas, o seu estado, se existe alguém preso no veículo, que tipo de veículos é que estão envolvidos, se tem, por exemplo, veículos de mercadorias perigosas, se algum dos veículos se incendiou. No caso da autoestrada, indicarem bem o sentido em questão, certo? Porque é para não ver os meios de socorros em sentido contrário. Não vai ajudar em nada, ok? E depois de este comportamento, sim, socorrer. Tentar ver se conseguimos dar os primeiros socorros às vítimas. Okay? Se, obviamente, tivermos noção do que estamos a fazer. Portanto, não vamos estar a mexer nas vítimas sem termos noção do que estamos a fazer. Por isso, se não soubermos, o mais fácil é, olha, aguentem mais um bocadinho, nós já chamamos as autoridades, está tudo controlado, respire, ok? Obviamente não darem nada de comer nem de beber às vítimas, com coisas que não se pode fazer, como é óbvio, mas tentar acalmá-las e dizer então que as autoridades estão a chegar e que já tratam delas. Ok? Ok, mestres. Ora bem, em termos de formação está terminado. Espero que tenha corrido tudo bem, que tenham gostado da formação. Sabem que ela fica disponível sempre até a vossa data de exame para vocês irem revendo as aulas. Não se esqueçam de cumprir os prazos, porque se não tiverem aulas por concluir, há aquele acréscimo que vai acontecer por vocês não terminarem dentro do prazo. Não se esqueçam, obviamente que esta informação tem ainda 2 avaliações para fazer, que só fazem sentido serem feitas a partir do momento que vocês têm todas as aulas para trás concluídas. Não vão estar a fazer uma avaliação
de avaliação 2, que é desde a aula 12 à aula 17, se não fizeram a 14, se não fizeram a 15, portanto, concluam todas as aulas, não há prazo direto para fazerem essas avaliações, é o prazo final, que vocês agora sabem que é 5 dias, no mínimo, vai ser mais, mas no mínimo 5 dias a contar da data da última avaliação. A última avaliação acho que está marcada para sábado, portanto, possivelmente irá até ao próximo sábado. Portanto, tenham atenção e não deixem passar o prazo, porque senão já sabem que vão-se atrasar, vão ser penalizados com isso. Correto? Portanto, terminem, porque terminando, as aulas ficam sempre disponíveis. Podem avançar para o módulo seguinte, como eu já disse, que é o Econoção. Comecem a gerir com o vosso gestor, secretaria, questões, mandar mensagens ao vosso gestor. Eu terminei o módulo, qual é o passo seguinte? Como é que está a minha documentação? Ok? Certo? Portanto, às vezes é preciso vocês também acordarem e vocês próprios comunicarem com o vosso gestor, que era para as coisas irem correndo todas direitinhas. Ok? Pronto. Espero que tenham gostado. Eu hoje tenho outra formação, também estou assim um bocadinho com mais pressa, digamos, mas já sabem, estamos ao alcance de um clique no grupo do WhatsApp. Quem está através do YouTube e que nos acompanhou pelas redes sociais já sabe, pode simplesmente meter lá nos comentários, terá sempre lá alguém que vos ajude, ou interessados em aulas, ou interessados em testes gratuitos, ou interessados nestas aulas gratuitas à quinta-feira, certo? Ou interessados na inscrição. Ok, estamos sempre aqui abertos para vocês deixarem as vossas dúvidas. Está bem? Portanto, já sabem, quem está em informação está no grupo do WhatsApp, estamos ao alcance de um clique, qualquer coisa que vocês precisem, vocês disponham lá, prints de perguntas, etc, etc, etc. Está bem? Obrigado por estarem aí. Desculpem lá esta minha voz de roxinol de vez em quando. Estou assim meio rouco ainda, mas... e boa Páscoa, já me esquecia. Boa Páscoa para todos, aleluia, aleluia, né? Como se costuma dizer. Ok? Fixe? Mereço um fixe ou não mereço um fixe? Ótimo. O Marcelo até fugiu logo. Se calhar não gostou do aleluia. Pessoal, obrigado. Tá? E até breve. Encontramos-nos por aí.